Fala pessoal, uma boa noite. Com o retorno do Mate Esporte, né? Faz tempo que eu não gravava vídeo por causa da escola, dessas outras rotinas que eu tava um pouco que eu tava sumido, né? Mas agora a gente vai voltar. Lembrando que a gente vai ter o vídeo das quartas de final também, que vai sair também. Então, e hoje a gente vai falar sobre as oitavas de final da UEFA Euro 2020, que está sendo realizada nesse ano por conta que teve a pandemia no ano passado e hoje já definiu os 16, as 16 seleções que vão jogar as oitavas de final e já temos os confrontos definidos, o chaveamento, né? E vamos para os confrontos. Bélgica e Portugal, Itália e Áustria, França e Suíça, Croácia e Espanha, Suécia e Ucrânia, Inglaterra e Alemanha, Holanda, República Tcheca e País de Gales e Dinamarca. Lembrando que os dois primeiros jogos que vão abrir essas oitavas de final no sábado vai ser País de Gales e Dinamarca, Itália e Áustria. País de Gales e Dinamarca, que vai ser a 1 hora da tarde na Johan Cruyff Arena, que vai abrir as oitavas. E o último jogo do sábado, que vai determinar as duas seleções que vão para as quartas de finais, vai ser o segundo jogo, Itália e Áustria na Inglaterra, em Wembley, às 4 da tarde. Né? E vamos com o raio-x de cada confronto. Desses 8 confrontos que eu fiz um raio-x para ter uma ideia. E vamos começar com esse confronto. Bélgica e Portugal. A Bélgica que vem de uma fase de grupos com 3 vitórias, não perdeu. A Bélgica que terminou essa fase de grupos com 7 gols marcados, 1 gol sofrido e 6 gols de saldo. Ganhou da Rússia na primeira rodada por 3-0. Ganhou da Dinamarca por 2-1 e ganhou da Finlândia por 2-0 na última rodada. A seleção portuguesa, a seleção de Portugal, que empatou hoje, que foi a última rodada contra a França em 2-2. Portugal que vem de uma vitória, um empate e uma derrota, que foi a derrota contra a Alemanha, naquele jogo que todo mundo pensava que ia ser 7-1, mas foi o melhor jogo da Euro para mim, que foi um jogo muito bom de assistir. Portugal, que ganhou da Hungria na primeira rodada por 3-0, perdeu para a Alemanha de 4-2 e empatou na última rodada hoje contra a França. Portugal, que fechou a fase de grupos com 7 gols marcados, 6 gols sofridos e 1 de saldo de gol. Por isso que eu aponto a Bélgica como favorita para o confronto, mas Portugal pode surpreender a todos, né? E quem sabe, né? Já ganhar, né? Avançar para as quartas de final, né? E vamos para o outro confronto, que é Itália e Áustria. A Itália aqui, uma estreia impressionante, né? Ganhou na abertura por 3-0 da Turquia, ganhou a segunda rodada contra a Suíça por 3-0 e ganhou de Gales por 1-0. A Itália aqui vem com 7 gols marcados, não sofreu um gol até agora, tá 1000 minutos sem tomar gol na Euro, né? E com um saldo de 7. A Áustria, que foi um caminho oposto, né? Ganhou 2 jogos, 2 vitórias, não empatou nenhuma e perdeu uma, que foi para a Holanda por 2-0, né? A Áustria que fechou a fase de grupos com 4 gols marcados, 3 gols sofridos e 1 de saldo de gol. Ganhou da Áustria por 3-1 na primeira rodada contra... A Áustria ganhou da Macedônia por 3-1, perdeu para a Holanda por 2-0 e na última rodada que precisava, ganhou da Ucrânia por 1-0. Então, meu favoritismo é na Itália. França e Suíça. A França que vem de uma vitória, 2 empates e não perdeu na fase de grupos. Terminou a fase de grupos com 4 gols marcados,
3 sofridos e saldo de gol de 1. Ganhou da Alemanha na estreia por 1-0. Empatou com a Hungria na segunda rodada. E empatou hoje contra Portugal por 2-2. A Suíça, que empatou ganhou um jogo, empatou um e perdeu um. A Suíça, que empatou na primeira rodada contra o País de Gales, perdeu para a Itália por 3-0 e venceu a Turquia por 3-1 e se classificou, né? Agora vamos para um jogaço que vai ter, né? Croácia e Espanha. É óbvio, eu vou falar jogaço porque é um jogo vai ser um jogo interessante de se ver, mas a Espanha não tá para lá essas coisas que eu vou mostrar o porquê, né? Vamos começar pela Croácia. Croácia que ganhou um jogo, uma vitória, um empate e uma derrota. A Croácia, 4 gols prós, 4 gols marcados, 3 gols sofridos e um de saldo de gol. A Croácia que perdeu da Inglaterra na primeira rodada, empatou contra a República Tcheca por 1-1 e ganhou da Escócia por 3-1. A Espanha, que vem de uma vitória e 2 empates e não perdeu. A Espanha, que fechou com saldo de 6 gols marcados, 1 gol sofrido e 5 de SG. Então a gente vê aí que de gols sofridos a gente vê que a Croácia tem mais, só que de gols marcados a Espanha tem mais e tem um saldo melhor, né? A Espanha que empatou contra a Suécia na primeira rodada por 0-0, empatou contra a Polônia 1-1 e ganhou de 5-0 da Eslováquia, uma goleada por 5-0 e carimbou sua vaga para as oitavas de final. Vamos para a Suécia e Ucrânia, né? A Suécia que ganhou da Polônia e que estava ajudando a Espanha, né? Enquanto não estava saindo gol no jogo, né? A Suécia ganhou 2 jogos, empatou 1, não perdeu. Fechou com 4 gols marcados, 2 sofridos e saldo de gol de 2. Empatou contra a Espanha, ganhou da Eslováquia por 1-0 e ganhou da Polônia hoje na última rodada por 3-2. A Ucrânia, que se classificou na Bacia das Almas, né? Venceu um jogo e perdeu 2, né? Ficou com e a Ucrânia 4 gols marcados, 5 sofridos e saldo de -1, né? E a Ucrânia que perdeu 2 jogos, né? Perdeu para a Holanda por 3-2, ganhou da Macedônia por 2-1 e a Ucrânia ganhou o último, na verdade perdeu, na verdade, né? Perdeu contra a Áustria por 1-0. Eu coloquei aqui que tinha ganhado, né? Mas na verdade perdeu para a Áustria por 1-0 na última rodada a Ucrânia, né? Me perdoem o erro, mas tudo bem. Vamos pro próximo confronto, Inglaterra e Alemanha. Esse daqui vai ser um jogaço. A Inglaterra, minha gente, que não tomou gol nessa fase de grupos, vem de 2 vitórias e um empate, não perdeu. 2 gols marcados, nenhum sofrido, como eu já tinha falado, e saldo de 2 gols. A Inglaterra ganhou da Croácia por 1-0 na estreia, empatou contra a Escócia em 0-0 e ganhou na última rodada da República Tcheca por 1-0. A Alemanha que ganhou um jogo, empatou 1 e perdeu 1. Teve 6 gols marcados, 5 sofridos e 1 de saldo, né? Perdeu o primeiro jogo para a França por 1-0, ganhou de Portugal por 4-2, empatou contra a Hungria em 2-2, né? E meu favoritismo vai para a Inglaterra pela fase que está até o momento, mas a Alemanha pode surpreender a todos, né? E para mim eu esqueci do jogo. Suécia é favorita contra a Ucrânia e para mim a Croácia é favorita, mas a Espanha pode surpreender também. Me perdoem aí, tá?
Vamos para Holanda e República Tcheca. A Holanda que ganhou seus 3 jogos, fez 8 gols, teve 8 gols marcados, 2 sofridos e com saldo de 6, né? Ganhou da Ucrânia por 3-2 na primeira rodada, ganhou da Áustria por 2-0 e ganhou da Macedônia por 3-0. A República Tcheca, que ganhou um jogo, empatou um e perdeu um. Teve 3 gols marcados, 2 sofridos, que nem a Holanda, só que com saldo de 1. Né? Então, e a Holanda, para mim, é a favorita nesse confronto. A República Tcheca ganhou da Escócia por 2-0, empatou com a Croácia e perdeu da Inglaterra por 1-0, que foi no jogo que a gente tinha falado, né? E vamos para a análise do último jogo, né? Que vai ser justamente o jogo que vai abrir essas oitavas finais, que vai ser País de Gales e Dinamarca. País de Gales que ganhou um jogo, empatou outro e perdeu o outro. Teve saldo 3 gols marcados, 2 gols sofridos e saldo de 1, né? Empatou contra a Suíça na primeira rodada, ganhou da Turquia por 2-0 e perdeu da Itália na última rodada por 1-0. A Dinamarca também veio com uma vitória, não empatou, mas perdeu 2, se classificou naquela, né? Em um dos melhores terceiros colocados, né? A Dinamarca, 5 gols marcados, 4 gols sofridos e ficou com a média de 1 de saldo junto com o País de Gales, né? A Dinamarca perdeu para a Finlândia por 1-0, foi o jogo que teve que teve a queda do Eriksen, que foi para o hospital, né? Segundo jogo, perdeu também para a Bélgica por 2-1 e no último jogo, né? No último jogo goleou a Rússia por 4-2. Goleou a Rússia por 4-1, na verdade, né? E conseguiu a classificação naquela bacia das almas, né? Então, recapitulando os confrontos aqui: Bélgica e Portugal, Itália e Áustria, França e Suíça, Croácia e Espanha, Suécia e Ucrânia, Inglaterra e Alemanha, Holanda e República Tcheca e País de Gales e Dinamarca. Como eu já tinha falado no início do vídeo, País de Gales e Dinamarca, Itália e Áustria são os 2 jogos que vão abrir essas oitavas de final. E no domingo a gente tem Bélgica e Portugal, e Holanda e República Tcheca. E na segunda-feira a gente vai ter Croácia e Espanha, França e Suíça, e o último jogo vai ser Inglaterra e Alemanha no Wembley, junto com Suécia e Ucrânia, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado. Lembrando que terça-feira vai sair o vídeo falando dos confrontos das quartas de finais, também da Eurocopa, dessa Euro. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nesse vídeo das quartas de final na terça-feira. Um grande abraço e valeu! Falou, galera!